Olá, Agatha, muito bem-vinda. Obrigado demais por participar aqui do Strategist Revival. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar celebridades incríveis, os líderes em planejamento estratégico nas agências. Desculpe, meu cachorro está querendo falar comigo agora, mas obrigado demais por participar desse projeto aqui, dessa comunicação para me ajudar no Revival meu e também ajudar os outros estrategistas que assistem a lapidarem mais seus perfis em estratégia. Imagina, obrigada a você por me convidar, super prazer. Acho que é um projeto muito importante, né? Tanto, acho que é importante para você, obviamente, mas acho que é legal sempre ouvir outros planners conversando. Eu sempre brinco que o planejamento é um pouco de terapeuta, você nunca sabe como o outro faz. Então, acho que é uma série super legal para a gente também ouvir um pouco do trabalho da nossa comunidade de planejamento. É uma terapia para mim, escutar mais, para relapidar, relembrar de muita coisa, lapidar, porque eu fiquei Legal. esses 5 anos aí na Meta, né, trabalhando com uma agência, parceiro de agências criativas. Mas o que eu mais fazia era Legal. ajudar a pensar nos assets da Meta, mas também buscava muito benchmark para aquele cliente especificamente, dentro da Meta, como é que fez, os insights, comportamento, etc e tal. Mas o que eu mais vi nesses anos de Meta foi diversidade, equidade e inclusão na propaganda. Uhum. Sustentabilidade no marketing, ESG no marketing é o campo que eu mais tenho estudado, que mais me interessa hoje. Mas eu não sei como é isso no dia a dia dos planners. Como que é isso? A gente trabalha isso. Eu pensei muito nos 4 Cs, né? Tem Tá. competidores, tem cultura, tem consumidor e tem da companhia. Como é que os insights nesses quatro aqui, ou eu esqueci como eram 6 na Macan, se não me engano, como é que eles ajudam? Perfeito. Na Macan, na verdade, o planejamento, a metodologia utilizada de planejamento, né, para chegar na verdade bem contada, que é esse grande, essa grande conclusão, grande fechamento do trabalho de planejamento, é um trabalho que já vem, é super consolidado na Macan. A verdade bem contada, para você ter uma noção, existe desde 1912, né, o Truth Well Uau! Told. Então é um privilégio poder trabalhar numa agência que tem uma visão de planejamento tão consolidada assim. Mas essa metodologia dos 6 Cs, ela era usada já há bastante tempo, então ela trazia os 3 Cs que a gente usa hoje. Então, só para, né, trazer um pouco de background, os 6 Cs comunidade, cultura e categoria, né? Esses são os 3 Cs que a gente usa hoje. A gente diminuiu dos 6, que inclui ainda a companhia, a consciência inclusiva e as conexões. Então, a gente diminuiu para 3 Cs, inclusive acompanhando o movimento do mercado. Por que a gente diminuiu? Acho que faz eco com a pergunta que você fez. A questão da companhia, a gente tem que estar em tudo, né? No final das contas, não deveria ser só uma caixinha, ela já deveria partir daí, entendendo um pouco da onde é a cultura da companhia, então já traduzir-se no trabalho de planejamento que a gente faz. A consciência inclusiva, entendeu-se que ela tinha muito a ver com todas as caixinhas, então ela acabava se confundindo muito, todo mundo acabava trazendo muito esse viés que você fala, diversidade e inclusão, da responsabilidade do SG, muitas vezes dentro das caixas, e ela acabava se confundindo. Então hoje ela está realmente também muito intrínseco às 3 categorias, e as conexões, ao invés de ser uma das caixas, ela depois vai na parte de deploying the truth, que a gente fala, né? Na parte muito de como essa grande verdade ela vai se conectar nos diferentes pontos ou diferentes pontos de contato do ecossistema. Então, hoje, dos 6 Cs, que era o que eu comentei, hoje está com 3 Cs, que então, repetindo, né? Categoria, cultura, Consumidor. aí você vai ter que. E consumidor, exatamente. Não, comunidade, Ah, desculpa. achei que era Eu sempre me consumidora lá, confundo. eu também. Não, mas porque eles trazem a questão da comunidade, porque não necessariamente já são as pessoas que consomem a sua categoria, mas podem ser também a comunidade a qual você quer se conectar, então são as diferentes audiências. Então, isso é um ponto que a gente traz bastante. Então, respondendo, acho que teve uma evolução de mercado, de entender que a questão da consciência inclusiva, ou seja, diversidade e inclusão deveria estar dentro da estratégia como um todo e não ser só uma caixinha. E a questão da sustentabilidade também, que tem a ver com isso, ela também deveria estar conectada com toda a estratégia. Então, se por um lado eu sinto que a tática de muitos trabalhos de comunicação deram uma retrocedida, né, nos últimos 2 anos pós-pandemia,
por pressões econômicas e por aí vai. Por outro lado, eu acho que muitas das empresas que conseguiram evoluir também incorporaram isso no seu pensamento, na sua forma de trabalhar. Então, acho que teve esses dois movimentos. Por um lado, um retrocesso, mas também por outro, algumas, e eu acho que é o caso da Macan, que tentou introduzir isso, incorporar isso na sua estratégia. Acho que foi um grande aprendizado e um avanço que a gente tenta incorporar, que a gente tenta trazer no dia a dia. Ah, bem legal isso. Resposta Truth well longa. told. Não, mas é Show. ótimo, ótimo te Show. ouvir, Verdade ótima foi resposta. contada. E a verdade agora também, que você acabou de contar, mas é muito bom pensar nisso, pensar como vocês têm o insight de comunidade, né? Não só do consumidor, mas da comunidade. Isso é interessante, eu fico pensando Exato. muito no propósito da marca. Tá? Como é que esse propósito da marca não fica só para... Claro que a gente vai pensar no profit, na venda, mas pensando no triple bottom line, people, planet, profit. Como é que pensa também no people e no planet? E aí, a gente pensando no propósito da marca, como é que esse propósito se adequa também, ou pode se encaixar nas ações da empresa, nas ações da empresa, da marca, não só na Perfeito. comunicação dela, e quando vai para a comunicação, também nesse sentido, não só da diversidade, equidade e inclusão, mas quem sabe até de passar uma comunicação que ajude no comportamento do consumidor em sustentabilidade, por exemplo, que é o sustainable marketing. Acha que tem espaço para isso? Eu acho que tem, mas eu acho que também a gente passou por essa época que toda marca acreditava que toda marca deveria ter um propósito, né? Eu acho que é um avanço, um amadurecimento a gente entender que não nem todas. Acho que a gente tem que voltar também a entender quais que tem que ter, porque algumas realmente não tem nem o que contar, não tem nem diferencial em termos de produto. Então, e acreditava que talvez o propósito pudesse trazer isso. Eu acho que hoje a gente tem uma compreensão melhor. Existem as marcas e os produtos de algumas categorias que vão ser só combate, e tudo bem, acho que elas têm um papel ali dentro disso, né, em termos de democratização de categoria. Mas as marcas que elas querem se propor a isso, como que elas vão trazer esse propósito e como que esse propósito é, não vai estar completamente descasado com aquilo que ela é como produto e marca. Eu acho que a gente passou por uma época ali, eu, inclusive, me incluo dentro dessa época, né, dentro dessa onda aí, da gente achar que tinha que ter um propósito, que todas as marcas elas deveriam entregar, devolver alguma coisa para a sociedade, e muitas vezes você via um greenwashing, um pinkwashing, ou né, o que você quiser, que na verdade não estava acho que dava uma limpada de uma barra de uma marca que às vezes ela não estava fazendo o básico dentro de casa. Então, eu acho que é importante esse movimento que a gente teve de propósito para as marcas fazerem, né, essa autorreflexão daquilo que elas poderiam dizer, mas por outro lado também houve um momento que parecia passar um pano para algumas marcas que não estavam fazendo sua lição de casa mesmo. Então, e eu acho que agora acho que a gente está retornando um pouco, né? Como tudo é cíclico. Então, tá. Será que a gente precisa mesmo de propósito? Será que a gente não tem que primeiro pensar em produtos de alta qualidade mesmo e que tenham um preço justo para os consumidores antes da gente pensar em querer mudar o mundo? Porque talvez as marcas tenham que fazer isso, é esse o papel mesmo, sabe? Não todas elas, né? Mas enfim, tem outras marcas que se propõem. Então, é, respondendo a sua pergunta, acho que tem espaço ainda para as marcas pensarem em sustentabilidade, pensarem no propósito. Acho que muitas coisas ainda são obrigatórias, mas essa questão de idealismos de marca, eu acho que a gente já está passando por uma fase mais realista, assim, quem que pode falar, em que momento e qual estágio que a sua marca está para poder fazer isso, né? Acho que passou, que bom que passou essa moda, porque muitas vezes era só uma moda mesmo, não era de verdade, se você olhar para dentro. Um monte de marca falando de equidade de gênero e um board de 99% masculino. Então, putz, vamos repensar primeiro o G antes de querer pensar no S, no E, sabe? Acho que tem muitas coisas anteriores que a gente foi achando que só a comunicação podia ajudar e não é verdade, né? Pelo contrário, ela mascara uma inverdade dentro das empresas. Forte isso da gente pensar no G, né? Pensar na governança, porque a maioria, homens, brancos, héteros, que estão nas É, lideranças das empresas e população, entre outras coisas, né? Mas na comunicação de marca, muito fraco. População brasileira, 56% da população é negra. E, se não me engano, 16% de exatamente. anúncios com pessoas negras no Brasil, mas sem representatividade, É, secundários, não presentes. No mundo, exatamente. menos de 1% dos anúncios com pessoas com deficiência física, 0,3%. Menos de Exato. 1% LGBTQI+, e também sem representatividade, às vezes aparece com representatividade.
Mas, enfim, tem muita coisa na comunicação para mudar. Mas, no Sustainable Marketing, o que eu vi também foi num livro falando da recomendação do marketing provocar isso dentro da empresa. Provocar isso no Exato. sentido do ESG, mas dentro da empresa, pensando na maneira que produz as coisas, embalagens, não só o processo de produção, mas o de entrega também, como pode ter o menos CO2 e também na governança, como você comentou. Pois é, mas eu acho que a gente sempre acreditou que o marketing puxando muitas vezes ia ajudar as empresas a também correrem atrás, mas não necessariamente esse movimento aconteceu. Ele parou, ele parou muitas vezes na representatividade, ele parou muitas vezes só na narrativa. E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que sempre ficar de olho, né? Prestar atenção, a gente que realmente se importa com essas questões, do tipo, pô, legal, acho que é importante, a representatividade importa, eu sou a primeira pessoa a dizer isso como pessoa amarela racializada no Brasil, mas a gente não pode ficar só se contentando com isso, porque eu acho que e mesmo, e tudo bem, a gente entende que a gente tem toda uma reparação histórica no Brasil que a gente tem que fazer, que essas coisas demoram. Eu entendo que não é do dia para o outro que um board vai representar, né, 100% representar a população brasileira proporcionalmente. Eu acho que isso vai demorar muito, se é que algum dia vai chegar. Mas se você está naquele lugar, eu acho que é importante que exista esse equilíbrio, né, de entender quem que você também está trazendo junto, quais visões que você está trazendo, né? Qual tipo de reforço estereótipo você está trazendo. Então, eu acho que, de um lado, eu parei um pouco de ser ingênua de achar que vai representar algum dia a população brasileira, acho que vai demorar muito, muito, mas eu acho que é importante que a gente siga tentando. Desafiar o status quo, ele deveria ser uma constante. Nunca estar satisfeito nesse sentido. E quebrar os estereótipos, né? Porque são muitos, né? Asiáticos, por exemplo, dentro da comunicação Exatamente. é o que chamam de nerd, né? Os idosos são fracos e sem saúde. Mulheres melhorou muito, mas geralmente objeto, né? Agora melhorou muito nos últimos 20 anos, Mas mas ainda ela tem. melhorou para que mulheres, né? Acho que ela É, talvez tenha, em algum sentido, talvez evoluído um pouco para mulheres brancas primeiro, né? Mas como é para as outras mulheres, né? Eu não falo verdade, nem só questão de etnia. Acho que tem uma questão que sim. você já comentou de idade, de corpos, né? Então, acho que ainda a gente tem chão ainda, assim, enfim. É isso, não dá para a gente achar que chegou, né? Acho que vai ser, eu falo sempre, antes eu ficava meio. Bom, eu fiz esse movimento que eu te contei, né? Enfim, que foi de ficar um ano fora da publicidade. Eu acho que eu estava num momento muito de achar que. Ficar desiludida um pouco, de não achar que as mudanças não estavam vindo. Tipo, você trabalha e vai, e você fica um pouco desiludida. Eu acho que eu mudei minha cabeça de entender que talvez o meu objetivo não tenha que ser a gente virar o status quo, mas porque isso realmente vai demorar muito. Mas eu acho que talvez o trabalho seja sempre ficar desafiando isso. É muito mais cansativo, óbvio, mas sem necessariamente só ficar mirando nessa mudança completa, porque ela vai demorar mesmo, como todas as grandes mudanças, mas eu acho que ter esse constante pensamento e ação de ficar desafiando, de ficar repensando, de ficar, né, cutucando, eu acho que é um trabalho mais importante. Assim. E acho que também no interesse das novas gerações em relação a esse impacto da sustentabilidade nas Exato. empresas. Se eu não me engano, é 72% da geração Z global tem maior interesse em compras de empresas e marcas sustentáveis. Eu acho que a gente também não pode só depender dos indivíduos, eu acho que a gente tem que também pressionar por mudanças estruturais, legislação, acho que, Entendi. enfim, vai muito além. Eu acho que tem os dois movimentos. Acho que tem o movimento do indivíduo, legal, acho que a geração Z tem muito disso, mas como é que isso também, a pressão não é só para as pessoas mudarem seu comportamento, eu acho que também tem que ser uma questão estrutural, assim, e questão de legislação sobre como essas empresas atuam, sabe? Eu É penso muito assim, bom. pelo menos. Muito bom pensar nisso. O pessoal estava pensando no interesse das gerações mais jovens nisso, logo os clientes vão pensar mais vezes nisso e vai melhorar, mas tem que pensar nisso, né? A contradição também. Exatamente, nas contradições das pessoas. Eu acho que não dá. Eu acho que a gente também, é óbvio, eu acho que eu acredito muito nas mudanças individuais, nas mudanças das pessoas. Eu acho que isso é importante. Mas assim, não dá para só a gente acreditar que a gente usando sacola, eco bag e, né, fazendo a coleta seletiva vai mudar. Não vai, né? Assim, acho que isso é um passo apenas.
apenas dentro de todo o sistema que a gente também precisa pressionar, né? E talvez seja mais importante a gente também ficar pressionando e também ficar pensando no que as empresas estão falando do que só, né, nos atos individuais, porque também, enfim, né, a gente é muito contraditório, né? Então as empresas não poderiam ser. Nós somos, a gente pensa sempre na reciclagem, que é extremamente válido, mas se eu não me engano, é o 16º mais relevante do que você pode ser sustentável. E a primeira coisa que as Exatamente. pessoas pensam a respeito é reciclagem. Mas tem o CO2 Exatamente. primeiro, seria para andar mais de transporte público, enfim, muitas coisas aí. Mas outra coisa, Exato. fora isso, que eu fico pensando bastante, que eu perguntei até para os outros, é da inteligência artificial, que dizem vai roubar muito emprego, etc e tal, vai roubar nossos empregos de planner. Como é que a gente faz hoje? Eu converso bastante com o ChatGPT, com o Perplexity, mas é tipo uma conversa. Mas o que será que é isso? Aí responde. Aí eu penso um pouco, aí eu acho as coisas do Google, faço meu desk research, e aí às vezes eu leio um livro de assunto, dependendo do assunto. Mas o que é que a gente faz hoje com o AI no time de planejamento? Eu vou te falar que eu estou no meio de uma evolução da forma como eu penso de inteligência artificial, porque eu estava pensando de uma maneira e eu acabei de ler um livro que eu ainda estou digerindo e está me ajudando a repensar essa maneira. Então, antes de ler esse livro, eu estava pensando da inteligência artificial da seguinte maneira: eu acho que ele é uma ferramenta, como todas as outras, ele vai ajudar a gente, mas você realmente precisa ter muito repertório para você saber usar, né? Porque você vê assim, mesmo para você fazer um prompt, você ter as nuances e ter o repertório para entender se aquilo é verdade, faz sentido, é, não é clichê para aquilo que você está construindo, eu acho que mesmo para o GPT, você ainda tem que ter muito repertório para você conseguir ainda usar aquilo, ainda tem que ter muito avanço cognitivo, porque não é assim, escreva um slogan para mim que vê um negócio, não é assim, a gente sabe muito bem, quem usa sabe que ele corta caminho, ele corta as etapas, mas assim, você ainda assim, hoje, do estado que está, ainda precisa ter um pouco de conhecimento para isso. Então, eu não acredito da forma como está, e mesmo que evolua muito, que ele vai substituir os humanos. O que pode acontecer é que realmente o que tem se falado, e eu acredito que ele vai criar muita desigualdade cognitiva, porque entre as pessoas que estão começando, entre as pessoas que já estão hoje com nível de conseguir entender, realmente talvez crie-se mais um abismo nisso, da forma atual. A gente não sabe como que vai evoluir, né? E a gente está falando muito em termos de mercado criativo. Para as outras áreas, eu realmente nem arrisco dizer como pode ser essa evolução. Olhando para o estado atual, dentro do mercado criativo, eu ainda acho que é mais uma ferramenta para cortar etapas e gerar desigualdade do que necessariamente uma coisa que vai substituir todos os humanos. Agora, eu li um livro na semana passada que chama Ética na Inteligência Artificial. É um cara, um filósofo. Eu não vou lembrar o sobrenome dele nem a pau, mas ele é editora Ubu. Ele traz várias reflexões e questionamentos sobre o uso da inteligência artificial. Ele escreveu, acho que faz uns 2, 3 anos, então ele não pegou toda essa disseminação da OpenAI como a gente vê hoje, né? Mas eu acho que muitos dos questionamentos que ele traz, ele continua. E o que ele traz muito é para a gente tomar cuidado com a narrativa que tem se feito, especialmente no Ocidente, que é muito quase uma ficção científica, né? Sobre a dominação das máquinas, que elas vão destruir a gente, que elas vão dominar a gente. O que ele convida a gente a dar uns passos para trás e repensar a maneira como a gente desenvolve essa inteligência artificial para ser mais inteligente. Hoje a gente desenvolve para ser mais inteligente do que os seres humanos. Será que a gente não deveria pensar em como eles nos complementam, né? E pensar uma inteligência artificial não como uma ameaça, mas como realmente mais uma espécie, veja só. Porque até então a gente pensava, é uma viagem, tá? Segura sustenta um pouco esse estado que a gente fica de incredulidade, mas é porque, por exemplo, a gente pensa os seres humanos como a raça que dominou toda a natureza. Então, a inteligência artificial vai ser a próxima raça que vai nos dominar. E se a gente repensar essa maneira como a gente também pensa todas as espécies, em mais de coexistência? Então, ao invés dos seres humanos dominando os animais,
e a inteligência artificial nos dominando, por que a inteligência artificial não pode ser complementar e coexistente à nossa natureza? E aí é toda uma outra forma da gente também programar, pensar e etc. Isso talvez seja um pensamento muito mais oriental, é um pouco do que ele fala, né, de cíclico e de coexistência e não de dominação, como é um pouco da narrativa. Então, não sei se a gente consegue parar até agora, né, os avanços têm sido feitos, mas eu tenho gostado de pensar, repensar o que eu estava, a maneira como eu estava pensando sobre inteligência artificial, porque é interessante também a gente pensar da maneira como a gente está programando e criando narrativas em cima da inteligência artificial, que é muito sobre substituição e talvez não precise ser. Enfim, é uma viagem, mas eu gostei de pensar sobre isso. E acho que essas conversas, principalmente os prompts, né? Eu gosto de fazer a conversa, fazer os prompts, etc e tal, e parar de pensar na inteligência artificial como o futuro ser o Matrix, o filme incrível. Exato. E, Ou o ser humano melhorado, essa coisa, né, de uma inteligência humana, né? Não, pode ser outra coisa, né? E acho que ele fala muito sobre isso, né? E tem, pô, pensar em companions, pensar em. Enfim, eu acho que é muito da maneira como a gente do Ocidente realmente vê as outras espécies que não humanas. Eu acho que é interessante suspender essa crença, esse pensamento e repensar novas maneiras, e talvez se inspirar em outras filosofias, que é um pouco do que ele fala, para pensar em inteligência artificial e programar e desenvolver o futuro de. Enfim, óbvio que é uma utopia, mas já que estamos nesse terreno da imaginação e futura, acho que vale, né? Tá válido. super vale. E a gente pensar, independentemente da inteligência artificial, na inteligência natural nossa com o planeta, né? O que a gente está fazendo com ele. Exatamente. E pensar na E natureza é que como uma a gente outra deveria, parte. a gente deveria gastar mais tempo, inclusive, nisso, né? Do que só nas inteligências artificiais. Bastante tempo nisso. E aí, voltando para a marca, eu fiquei pensando duas coisas, na verdade. Porque eu fiquei falando do propósito de marca, etc. e tal, mas acho que depende do território de marca também. Mas aí como é que eu encontro, sabe, defino o território de marca? Já vem do cliente, aí eu penso aqui, eu mexo no território de marca. Como é que eu faço essa análise? É semiótica? Como é que eu faço para definir um território de marca e fazer uma análise de comunicação? Porque eu acho que ajuda também a definir o território de marca, não sei. Mas enfim, território de marca e análise de Até, comunicação. é, O que você recomenda? Aterrissando o território de marca. Primeira coisa, eu sempre brinco, vamos fazer um alinhamento cognitivo com o que o cliente entende que é território de marca, porque eu acho que se confunde muito, né? O território sobre o que a marca entende, que está muito conectado com o ponto de vista dela, né? Aquilo. Mas muitas marcas, elas entendem territórios como passion points, ou seja, pontos de conexão que vão acelerar o posicionamento da marca. Né, quando a gente pensar mais upstream, né, o que o território de marca deveria ser, que é uma conexão com o ponto de vista da marca, que tem a ver com o negócio, né? Ele é menos tático, deveria ser menos tático, menos só pensar, por exemplo, mídia, que a gente tem esse vício, e muito mais o que ele tem a ver com que ajuda a crescer negócio, né? E aí tem a ver com o ponto de vista da marca. Então, o que a marca quer fazer? Qual é o olhar que a marca tem sobre aquela categoria? Como tem a ver com o seu negócio e conecta com o consumidor? Então, respondendo essa pergunta, primeiro ela precisa muito bem saber para que ela existe, né? Tipo, tudo bem, vender produto, mas qual é a postura dela com relação ao mercado? Ela quer ser líder? Ela sendo líder, né? O que ela tem para dizer? Qual é o ponto de vista que ela tem sobre aquela categoria, né? Ou ela é seguidora, e aí beleza, né? Um território é quase na lacuna do líder da categoria. Mas, de novo, a gente tem que pensar o que você quer dizer com o território, né? Porque eu acho que tem um vício. Por exemplo, Johnny Walker. Território de Johnny Walker é progresso. Não é. O que Johnny Walker faz? Não é festival de música, nem sei se é mais isso que ele fala, né? Não é isso, não é festivais, não é. O que mais que Johnny Walker faz? Não é os conteúdos ali, não tem a ver com a celebridade, tem a ver com progresso, né? Dove, que eu acho que é o mais fácil na cabeça, é real beleza, não enfim, música, né? Então, eu acho que o grande problema, a grande confusão que a gente tem com relação ao território de marca
tem a ver com um conceito, não necessariamente com a marca. E, obviamente, muitas marcas também não saberem terem muito clara o seu posicionamento e a maneira como elas querem atuar. Acho que esse tem muito mais a ver com uma pergunta anterior do que necessariamente não achar seu território. As marcas não acham seu território é porque elas também não sabem de onde elas estão vindo. Acho que tem mais a ver com isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas quando eu penso sobre território, eu penso muito mais sobre alinhamentos cognitivos entre o cliente e a agência e tudo mais, e com seus parceiros, Não, faz do que sentido. necessariamente. É, E como é que eu faço? Tá acabando já, 6 minutos, queria ter mais 3 horas, mas como é que eu faço análise de comunicação? Porque eu fiz um freela agora e eu fiquei batalhando, falei, peraí, claro que tem a semiótica e tal, mas falei, isso aqui é só meu ponto de vista, ou será que eu tenho que trazer mais alguma coisa na semiótica das análises? legal, legal. Eu penso, primeira coisa que eu sempre sou bem do fundamento, assim. Para mim, a primeira coisa que você tem que pensar na análise de comunicação é qual é a sua categoria. Porque muitas vezes a gente só pensa na categoria direta. Não é por aí, né? Acho que primeiro a gente tem que entender o seu set de categoria, que é o que você está concorrendo na comunicação, que muitas vezes pode ter a ver, por exemplo, com o território, né? Então, pô, sei lá, você vai pensar numa marca de telecom, talvez não seja só as telecom que você tem que olhar, é conectividade ou é tecnologia. Então, acho que começa daí. E a segunda coisa é o que você quer explorar. Você está querendo olhar. Acho que semiótica é bom para você entender a evolução da categoria. Então, quais são os códigos emergentes que estão vindo? Aí você quer, né, entender como você se conecta mais com aquilo que está emergindo. Ou não, você quer né, reforçar aquilo que já existe e dar um twist em cima disso. Então, acho que a semiótica ajuda nesse sentido, se você quiser, né, entender um pouco dessa evolução. Ou não, você quer olhar quais são os principais pilares né, daquela categoria ou né, daquele set de territórios que você se colocou, daquele set de concorrentes que você se colocou, entender quais são os principais e encontrar as oportunidades a partir disso. O que ninguém está falando? É outra maneira de olhar para isso. Uma terceira análise é que semiótica tem a ver com evolução, pilares tem a ver com oportunidades. Você pode olhar uma análise de comunicação pensando, por exemplo, em públicos, né? Com quem que essa categoria ou essa coisa está querendo olhar? Putz, então, de repente você encontra gaps, mas, de novo, vai depender muito do seu set de categoria que você está olhando, assim. É, e aí, putz, de novo, né? Se é uma categoria aqui do Brasil, está muito incipiente, vamos olhar para fora, ou não, fora não ajuda, vamos olhar para uma que possa ensinar para a gente alguma coisa. Né? Tem uma marca aí que a gente está trabalhando, eu falei, cara, a gente tem que olhar as marcas que têm postura de líder, como é que elas estão fazendo para inovar, qual é a postura. Então, eu acho que, de novo, acho que você tem que pensar muito no desafio e a partir daí, qual é o seu set, né, de inspiração dentro da comunicação e de referência, e aí a partir daí buscar o que você vai querer analisar, que não pode ter a ver com os códigos semióticos, pode ver até que é a forma e conteúdo, pode ter mais a ver com a sua audiência, enfim, tem várias análises possíveis. E aí, quando em dúvida, volte para o básico, né? O tal do o planning guide do JWT, e é para quem, o que, quando, né? Como. Eu sempre acho que algumas coisas você tem que olhar para os fundamentos, assim, eu sempre brinco isso também, de novo, né? Uma das minhas máximas ali é tipo, os assistentes ali que tá com preguiça de fazer benchmark tá errado, porque é tipo o Karate Kid. Primeiro você tem que fazer muito isso aqui, ó, de limpar o vidro da janela e tal, antes de você querer dar um golpe. Acho que planejamento acho que é a mesma coisa. Até hoje eu ainda gosto de fazer benchmark, porque você tem que olhar o básico para saber, né, para onde para você querer trazer uma visão. Acho que ainda por aí. Planning Guide, JWT, acho que nem sei quantas décadas atrás, mas ajuda, né? Funciona ainda, tem muita coisa ali. Bom O demais, fundamento, é o fundamento. bom demais te ouvir, trouxe de verdade muita reflexão para mim também, nos pontos, especialmente do ESG, da diversidade, equidade e inclusão, aprendizado aqui na análise de comunicação, e pensando no território de marca, que eu vejo um pouco isso, sabe, de pessoas nas mesmas funções, falando um pouco dele de maneira diferente, e o cliente também. Mas bom demais Exatamente. de te ouvir, pensar menos no AI como quem vai roubar meu próximo emprego e mais alguém que eu vou conversar bastante na construção de novas ideias e novas estratégias, mas nesse papo, principalmente as novas prompts que eu vou colocar É neles. isso.
Obrigado É isso. demais, Agatha. Obrigado demais Obrigada. pelo papo. Super prazer te conhecer e boa sorte aí nesse novo momento. Acho que tem, volto a dizer, acho que tem muitas coisas ainda que a gente tem que continuar aprendendo, né? Vamos repensar essas narrativas de construção de carreira. Acho isso tudo muito importante para todo mundo. Vamos. E eu me Espero que incluo seja. nisso. Que bom que estamos juntos. Espero que seja relevante para quem assiste, quanto foi para mim, É isso. de verdade. Show. Obrigada, Rafa. Beijo. Beijo.